Para terminar de mostrar a função PROC-V, eu vou mostrar com um pouquinho mais de detalhes o último argumento dessa função, que é o argumento da ordenação, o argumento que em português está escrito como classificado. O que eu vou fazer agora? Vou aproveitar para mostrar para você uma maneira de ter mais informação sobre as funções que estão disponíveis na planilha eletrônica. Então, quando eu entro aqui numa célula que tem função e eu clico nela enquanto ela está no modo de edição, aparece nesse cantinho esquerdo aqui esse quadradinho azul com uma interrogação, que é a ativação da ajuda de fórmulas. Então, quando eu ativo a ajuda de fórmulas, aparece esse resumo da fórmula, da função que eu estou usando, mostrando o que ela faz, que é o resumo dela, e o que significa cada um dos argumentos dessa função. E aqui no final tem saiba mais sobre PROC-V. Se você clicar nessa última linha aqui, ele vai abrir para você uma outra página de ajuda sobre aquela função, que é uma página mais detalhada. Então você já pode observar que essa ajuda aqui é bem mais extensa. A primeira acaba aqui, na explicação do último. Perdão. Ela termina aqui, né, na identificação do último argumento, e a ajuda estendida ela tem mais informações sobre a função. Então, essa é uma maneira de chegar a ela. A outra maneira de chegar a ela, eu posso parar de apresentar isso aqui. A outra maneira de chegar às ajudas é você ir em inserir função, e lá no final da caixa que aparece quando a gente clica em função, tem um link chamado Saiba Mais. Você pode clicar nele e aí aparece para você a página da ajuda de editores de documentos, da lista de funções das planilhas Google. Então, nessa lista de funções, você pode pesquisar pelas funções aqui nessa caixa, e você pode limitar as funções por categorias. Por exemplo, tem as categorias informação, que são funções que dão algum tipo de informação sobre as células, sobre os dados que nós temos na planilha. Se eu quiser ver a categoria da função PROC-V, ela é uma função de pesquisa. Então, eu selecionei aqui o filtro por pesquisa. Se eu for olhando aqui, eu descubro que PROC-V está aqui. E se eu clicar no Saiba Mais nessa página, o Saiba Mais abre uma outra página para mim, na qual eu posso ler com mais facilidade, especialmente se você estiver usando um computador de mesa para isso, um desktop ou um notebook, você vai ter um espaço melhor para ler. Então, aproveitando para mostrar para você como você deixa sempre disponível uma planilha, uma página da lista de funções das planilhas, e como você chega numa descrição mais detalhada de uma determinada função, eu volto para mostrar como é que a gente utiliza essa questão da classificação na nossa função PROC-V, sobre o argumento classificado na função PROC-V. Ele diz assim: se classificado for definido como verdadeiro ou omitido, verdadeiro também pode ser trocado pelo número 1. Ou seja, se a gente não disser nada, se a gente não incluir o quarto argumento ou deixá-lo com valor 1, e a primeira coluna do intervalo não estiver na ordem de classificação, um valor incorreto poderá ser retornado. E como ficou o nosso exemplo?
o nosso exemplo foi feito sem a informação do quarto parâmetro, sem a informação do parâmetro de classificação. Então, eu criei a função com o código que está sendo procurado, criei a função com a área onde esse código está sendo procurado, intervalo de dados, que corresponde a esse espaço aqui, e criei a função informando qual a coluna que eu quero que seja trazida. Quando a função encontra o código, eu quero que ele traga a segunda coluna. Então, o valor finalmente que essa função vai trazer é o valor aqui, São Paulo, achurado aqui em verde. Como esse valor o quarto argumento foi omitido, é a mesma coisa que ele fosse valor 1 ou verdadeiro. Ou seja, se eu estou procurando na função procv com o valor do argumento classificado como verdadeiro, eu espero que os dados que estão na coluna onde eu faço a pesquisa, na minha primeira coluna, estejam ordenados, e é o que parece que acontece. Toda vez que eu uso a busca, toda vez que eu troco o código, parece que a busca está retornando um valor correto, T7 Palmeiras, etc. e tal. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês, para ficar claro a função do parâmetro. Então, primeira coisa que eu quero fazer para a gente poder fazer o teste e ficar comprovado de uma vez por todas é: vou marcar o meu conjunto de dados e vou ordená-lo por outro campo que não seja o campo de código. Vou ordená-lo pelo campo nome. Então agora os times estão ordenados pelo campo nome. E de cara, se você olhar aqui para o lado direito, você já vai ver que o código T07 que está sendo procurado não corresponde ao Botafogo, mas corresponde ao Palmeiras. Então já está aparecendo aqui o erro. Por quê? Porque a minha função procv, por omitir o campo, o argumento da classificação, espera que ele esteja ordenado. Quando eu omito o argumento, espero que ele seja verdadeiro, então que o campo código estivesse ordenado. Como não está ordenado, já estou vendo que tem um problema aqui. Vou fazer uma pesquisa aqui embaixo para a gente ver como é que acerta isso. Então vou clicar aqui, olha ali para o canto esquerdo, eu clico na fórmula de cima, clico na fórmula de baixo, na fórmula de cima e na fórmula de baixo, você não está vendo nenhuma diferença. Ou seja, quando eu trocar um valor, todas as minhas caixinhas vão estar se comportando da mesma maneira. Ok? Então vou acertar a minha fórmula embaixo. O que eu preciso fazer? Preciso informar o campo classificado e dizer que ele é falso. Porque agora o campo, a coluna que eu estou procurando o código, ela não está mais ordenada. Significa que ele vai procurar todos os dados que tiverem lá até encontrar exatamente o que eu pedi para ele procurar. Então, eu pedi para ele procurar o código T08 e agora estou dizendo, olha, procura, mas isso aí que você esse campo que você está usando não está ordenado. Então você tem que ser mais cuidadoso na hora de procurar. Opa, já teve uma mudança. T08, como a gente pode ver aqui, realmente é Corinthians. Como o último campo ainda não foi modificado, ele ainda está apresentando um valor errado. Vou novamente dizer lá, olha, não está ordenado o campo de busca. E agora eu tenho duas buscas, uma que espera que esteja ordenado e não acha o valor correto, e a outra que não espera que esteja ordenado e aí acha o valor correto. A de cima está funcionando errado e a de baixo está funcionando certinho. A função proc-h
funciona exatamente do mesmo jeito que a função proc_v, mas, obviamente, ela trata de uma outra organização de dados. Em vez dos dados que a gente está procurando estarem ordenados no sentido vertical, eles estarão ordenados no sentido horizontal. Para mostrar para vocês como ela funciona, muito rapidamente, eu vou usar a primeira função transpor. O que essa função faz? Ela pega os dados que estão num sentido e grava eles em outro sentido. Vou colocar aqui F, para ficar claro que ela faz isso para todos os dados que a gente tiver naquele espaço. Vou dar um transpor e ele vai mostrar para mim os mesmos dados que nós temos. Só estou formatando aqui. Os mesmos dados que nós temos no intervalo original, aqui à esquerda. Ele está criando esses dados numa forma em que as linhas viraram colunas e as colunas viraram linhas. Então, o que eu tenho agora? Eu tenho uma estrutura de dados que, em lugar de ter os dados ordenados na vertical, tem os dados ordenados na horizontal. Dessa forma, a função que eu usava proc_v não vai mais funcionar. Eu vou ter que usar uma função agora proc_h para atingir meus objetivos. Meu objetivo continua sendo fazer a busca de um código e achar o nome e a sigla do time. Só que esses aqui estão vinculados ao meu espaço vertical. Não servem mais, vou apagar essas fórmulas. Como os dados que eu estou usando são exatamente os mesmos da minha estrutura na vertical, eu nem preciso mudar a minha validação. Eu estou validando exatamente os dados que estão lá. Então, olha só para ficar claro, eu tenho aqui até o T16, esse é o último dado da minha lista horizontal, corresponde ao último dado da minha lista vertical. Vou criar mais um aqui, vou criar aqui o T17, colocar ele como Havaí e vou botar a sigla AVA. Se a gente for lá para o final da lista, vai ver que os dados do Havaí já estão aqui. Beleza, ótimo. Então, posso continuar procurando os mesmos códigos, inclusive o T17 já está aparecendo aqui. Para escrever a função proc_h, eu vou começar lá com igual, botar o proc_h e verifico que ela é em tudo parecida com a anterior. Chave de pesquisa, intervalo, índice classificado. Só que agora o que era pesquisa vertical virou uma pesquisa horizontal. Então, a minha linha de pesquisa agora tem que ser meu espaço de pesquisa não é mais uma coluna, mas sim uma linha, onde vão estar todos os códigos que eu posso encontrar. Qual é o código que eu quero? Então, o primeiro parâmetro continua sendo o que eu estou procurando. Vou bloquear. O segundo parâmetro é o espaço no qual eu estou procurando. Vou levar ele até o final, mas agora eu não quero mais limitar o número de colunas. Quero que ele seja o número de colunas indefinido. Quando ele encontrar o código, qual a linha que eu quero que ele traga? Eu não quero que ele traga o próprio código. Eu quero que ele traga o que está abaixo dele, na linha abaixo. Que no caso, para a função, é a linha 2. Por último, como esse intervalo horizontal ele é imagem e semelhança do intervalo vertical, que nós já sabemos que não está ordenado por código, eu tenho que dizer que é falsa a classificação, para que ele procure de forma correta e traga os resultados corretos. Enter. Beleza, ele está achando lá Botafogo. Para ficar direitinho aqui, eu vou bloquear os dados. Ele tem um bugzinho, então eu quero agora tudo que vai do H33, da linha 33 à linha 35, começando na coluna H. Ele está lá marcando o meu intervalo, está certinho, achou Botafogo. O que eu preciso fazer para a segunda fórmula? Só copiar para a direita, pintar de novo aqui de azul, ou então vou fazer uma coisa aqui para ficar mais uma, vou dar um undo. Eu posso dar um Ctrl+C na minha célula,
Ctrl C, copiar e clico aqui, editar, colar especial, colar somente a fórmula. Agora a gente não quer mais a sigla, a gente não quer mais o nome, a gente quer a sigla. Então a sigla não está mais na primeira linha, não está na segunda linha, a sigla está na terceira linha. Eu tenho que ir lá e alterar o número da linha, e o PROC H está funcionando perfeitamente, que nem funciona o de cima. Se eu botar T01 agora, é claro que esse daqui, o primeiro, está funcionando por acaso, porque a gente sabe que não botou, que a minha busca está desordenada, mas o de baixo está funcionando certinho. Então vou procurar aqui pelo T03, que é o Fluminense, e eu vou procurar aqui embaixo pelo T03 e também vou achar Fluminense. Não estou achando. Ah, está aqui o T03. Fluminense. Flu. Perfeito? PROC V e PROC H estão bastante explicados. Espero que você encontre aí motivos para utilizá-los. É uma função bastante poderosa quando a gente está, por exemplo, querendo recuperar alguns dados para colocar em formulários. Você sabe o código do seu cliente, mas não sabe o nome dele. Você vai no seu cadastro de clientes, acha o nome dele e traz para popular o seu formulário, por exemplo, o seu relatório. Beleza? Então, com isso, finalizamos PROC V e PROC H. Agora, para mostrar para você o que é um intervalo nomeado, eu vou usar as funções, a função que a gente criou por último, que foi a função de buscar, as funções que a gente usou para buscar os nomes dos times, né? Então eu vou usar essas funções aqui que estão certas, as funções que consideram que os códigos não estão ordenados, vou substituir aquelas primeiras, e agora eu tenho isso aqui funcionando para achar os códigos aqui na minha função PROC-V, que está aqui, cujos dados estão aqui do lado. É só a gente clicar nela 2 vezes que a gente vê os dados marcados aqui. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou criar um intervalo nomeado, que vai constar de uma célula só. Vou lá em dados, intervalos nomeados, e vou chamar esse intervalo nomeado de código do time. Não posso escrever desse jeito, tenho que escrever assim: código time. Não pode ter espaço, e acho até que não pode ter acento. Daqui a pouco eu testo de novo. Vamos testar. Código time. Perfeito. Posso usar acento, só não posso usar espaço. Se eu não quiser usar espaço, eu posso usar alguma coisa como código sublinhado time. Tá lá, código do time. Então, esse código do time, esse texto, código do time, corresponde ao intervalo da página 4, célula I14, que é esse aqui. Eu vou tirar esse negócio da validação aqui de mostrar texto de ajuda, que isso aqui está incomodando um bocado nesse momento. Depois você avalia se você usa isso ou não. Vou colocar aqui, coloquei então meu primeiro intervalo nomeado. E vou criar meu segundo intervalo nomeado, que é o intervalo dos dados que eu vou usar. Então vou clicar ali, adicionar intervalo nomeado. Eu quero que ele vá da célula E16 até a célula G, por aqueles motivos que a gente já falou. Quero botar mais times, quero que eles participem do meu intervalo quando ele for utilizado. Eu vou chamá-lo de lista times vertical. Vou chamá-lo de lista de times. Concluído. Então agora eu tenho 2 intervalos nomeados que correspondem à minha lista de times e ao meu código do time, o código que eu estou procurando e a lista onde eu vou procurar. O que eu vou fazer? Para efeitos de ficar mais claro, eu podia até substituir esses valores nessas fórmulas aqui.
Mas eu já adianto que existe, eu não sei se é um bug, mas existe um problema aqui no Google Drive, no Google Spreadsheet, no Google Planilhas, quando eu tento substituir esse valor aqui por um intervalo nomeado. Ele simplesmente não me mostra intervalo nomeado enquanto eu estou fazendo a digitação. Então eu vou fazer aquele mesmo esquema, vou formatar aqui essas células iguais e vou começar a fórmula aqui. Então, vou procurar quem? Vou fazer quem? Minha fórmula PROC-V de novo. Só que agora, em vez de colocar aqui um intervalo de uma célula, uma referência, no caso I14, né, que é essa minha célula aqui. Opa, voltando aqui. Em vez de colocar I14, eu vou começar a procurar pelos meus intervalos nomeados, que eu já sei que aquele é o código. Então, vocês veem que enquanto eu estou digitando, apareceu aqui uma fórmula chamada código e o código do time, que é o meu intervalo nomeado, aparece com esse desenho de planilha do lado. Então, o que eu estou procurando? Estou procurando o código do time. Opa, voltando. Estou procurando o código do time. Onde eu estou procurando? Estou procurando na minha lista de times. Então, comecei a escrever list. Então, lista de times. Estou procurando meu código de times na lista de times. E quando eu encontrá-la, quero trazer a coluna 2, que eu já me lembro que é isso. Quero o nome, né? O nome está aqui na segunda coluna. E a minha lista não está ordenada. Então, olha lá. A diferença da leitura entre essa maneira de escrever ou utilizando os intervalos nomeados. Então, com o meu intervalo nomeado, a minha fórmula ficou mais legível. Então, eu tenho o código do time, lista de times, e eu tenho um intervalo nomeado. E eu tenho uma coisa legal, mais legal nisso aqui. Em lugar de ficar fazendo os bloqueios com aqueles cifrões, eu posso escrever lista de times em qualquer lugar que ela vai funcionar. Inclusive, vou fazer aquele processo que a gente fez uma vez e não funcionou direito, que é de arrastar as minhas fórmulas para baixo. Posso arrastar essa fórmula aqui para baixo e ela vai continuar dando Corinthians o tempo todo. E eu não fiz não teve nenhuma necessidade de fazer bloqueio. E quando eu criei o meu intervalo nomeado, dados intervalos nomeados, o meu intervalo nomeado também não tem nenhum cifrão. Uma outra coisa de intervalo nomeado que vocês vão ter que ver e avaliar sempre que utilizarem é que, mesmo a gente tendo usado sem a indicação da linha final, ele, quando salva, ele coloca a indicação da linha final. A minha planilha, código time, lista times, minha função continua funcionando perfeitamente, mesmo eu tendo arrastado ela linhas para baixo, o que se eu estivesse usando a referência, vou fazer o teste aqui para você ver que eu estou falando a verdade. Em vez de código lista de time, eu vou colocar lá. Quando eu arrastar para baixo, já vai dar um montão de problemas. Então, quando eu uso o intervalo nomeado, eu não preciso ficar me preocupando com aqueles bloqueios. Ele sempre vai usar o mesmo espaço em todos os lugares. Já sabemos que eu não preciso fazer esse arrastar, né? Posso dar um Ctrl C, colar especial somente a fórmula e alterar o número da coluna. Olha lá. Então agora eu tenho uma fórmula mais legível e funcionando mesmo quando eu arrasto a minha fórmula para baixo. Então é isso. Uma das grandes funções do intervalo nomeado é permitir que você dê nomes a espaços importantes da sua planilha e utilize esses nomes dentro das funções, o que torna a sua planilha bem mais legível.